temos futebol na Netflix. Então, sobe a vinheta. Salve F4Lers, estamos carentes de futebol e a Netflix lançou a série The English Game. César Cartoon e eu, Léo Sui, vamos falar pra você, vale a pena assistir futebol na Netflix? Meu brother Léo Sui, quando o The English Game pingou no feed da Netflix, já no início ali da pandemia e coincidentemente quando todos os campeonatos pararam, era o único, praticamente, conteúdo de futebol inédito e ainda com qualidade cinematográfica. Então isso despertou uma grande curiosidade e expectativa na boleiragem em geral. Mas assim, pra quem tava esperando jogos históricos e lances antológicos, acaba se decepcionando um pouco, porque as cenas de futebol são raras e quando elas acontecem, elas causam grande estranhamento em quem tá assistindo a série, isso não dá pra negar. Até porque os 6 episódios da série se passam no século XIX, ou seja, ele trata dos primórdios da invenção literalmente do esporte. Então, desde a vestimenta dos atletas até o jeito que eles interagem com a pelota é muito diferente do que a gente entende como futebol hoje. Ou seja, era literalmente um outro esporte. Então, se o jovem F4L que nos assiste já achou estranho as reprises da Sport TV da Copa de 70 ou da Copa de 82 pelo fato do jogo ser muito lento, cadenciado e diferente do futebol de hoje, imagine então as reproduções do inglesão de 1870, né? Era praticamente um rugby jogado com os pés. Exatamente, Cezão, e eu venho apontar para você que está nos assistindo alguns detalhes técnicos sobre a série. Primeiro, você já percebeu que tem pouco conteúdo de futebol pra gente assistir ou em série, no streaming ou em filme no cinema? Nós estamos acostumados a assistir futebol pela lateral. O que é pela lateral? A câmera centralizada no campo e uma marcando uma linha de impedimento e a outra na outra área, ou seja, 3 câmeras. Por mais que um jogo grande de futebol tenha em torno de 30, 35 câmeras, só apenas 3 ficam diretamente no campo. As outras é para mostrar o que acontece no entorno, é para contar a história do jogo. Então essa visão de jogo já está no inconsciente coletivo. E a dificuldade de reprodução numa série ou no cinema passa pela questão de como o público vai consumir esse produto. Existem 2 linhas de direção quando o assunto é futebol dentro do cinema. A primeira linha é que defende que o jogo tem que ser mostrado da forma que nós consumimos, com a câmera na lateral, mas aí a dificuldade é a reprodução dos atores para jogadas. Como na série The English Game, dá para perceber que o ator ele não tem tanta intimidade assim com a bola. Então as cenas são bem fechadas, é close no rosto, close no pé, chute sempre no meio do gol. Eu confesso que assistindo a série me incomodou um pouco a falta de intimidade, por mais que a série se passa no século XIX, a gente está falando de outro jogo, a gente está falando de outra dinâmica de futebol, me incomoda um pouco ver a falta de intimidade dos atores para reproduzir um jogador de futebol. Outra linha de direção defende que precisa distanciar o consumidor final, quem assiste a série, assiste o cinema, dos jogos que são passados na TV. Ou seja, ter aquela câmera em primeira pessoa dentro do campo com a visão do protagonista, do jogador ou dos outros atletas. Então essa visão causa uma estranheza em quem consome muito futebol e vai consumir o futebol dentro de um produto como uma série ou como um filme de cinema. Mas dentro do que é oferecido como produto é o que temos, então é de grande valia você pelo menos dar o play em alguns episódios. Outro ponto que eu trago para vocês é que The English Game não é um filme, é uma série, então ela precisa ter vários episódios. E como a história conta futebol no século XIX, não tinha tanto time, tantos jogos, campeonato, a série precisou ser alongada, preenchida com algumas histórias de romance, com algumas histórias da sociedade, e isso torna um pouco cansativo. Confesso que nos primeiros episódios ali foi bem difícil chegar no final, mas depois que começa a entrar o jogo dentro da história, a competitividade, aí sim eu quis chegar até o final e aí eu digo que vale a pena pelo menos você assistir para ver a bola rolando. Outro ponto que me chamou bastante atenção é a briga de classes ali. Então, mesmo que seja do século XIX, a gente pode se analisar friamente, trazer para a realidade de hoje de futebol, que é a realidade da massa, o quão é importante para a comunidade, para a sociedade, o esporte, o entretenimento, e da classe operária tendo conflito com a classe dos empresários, a classe de quem comanda a economia. Então isso é um paralelo bem interessante. E eu quero saber o que César Carton acha sobre esse conflito de classe. Leozeira, sobre luta de classes é aquela coisa, né? O conflito entre quem cria a riqueza e quem se apropria dela sempre vai existir e a coisa não mudou muito de lá pra cá, não.
O fato é que os boys da Inglaterra daquela época que inventaram o jogo não queriam dividir o esporte deles com um bando de operários que trabalhavam nas fábricas, né? E quando eles começaram a perder os jogos e campeonatos, então, eles foram pro tapetão, literalmente, tentar barrar essa entrada dos populares no futebol glamuroso da época. Só que a gente sabe que isso não aconteceu, né? Ah, e outra coisa interessante da gente ver na série é a rejeição que existia com os primeiros profissionais da bola, como o Fergus Sutter, protagonista da série e craque do time ali. Ele era tirado tanto pela galera da firma, que passava por todos os perrengues da época, como o atraso de salário, diminuição de salário e aumento de jornada de trabalho, condições precárias de trabalho e até greves, enquanto o salário dele e do brother dele, o Jimmy Love, provavelmente um parente distante de Wagner, que joga hoje no Corinthians, acabavam recebendo mesmo assim, porque ele era os caras que resolviam dentro de campo. Por outro lado, eles também eram tirados pela elite inglesa, inventora do esporte, por considerar um privilégio, uma trapaça, terem atletas pagos para jogar um esporte que era completamente amador na época. Porém, uma coisa que eles não achavam injusta era eles, que não faziam porra nenhuma da vida, jogarem contra os caras que tinham acabado de trabalhar 12, 16 horas numa fábrica. Aí tava de boa. Ah, outra coisa que é legal da gente falar é que o Fergus e o brother dele, o Jimmy Love, eram escoceses e não ingleses. E existia uma disputa ali entre escolas futebolísticas da época também. A escola escocesa considerada mais técnica e a inglesa mais física. Ou seja, era tipo um gauchão com um sotaque de Londres. Ah, e ainda na questão social, Léo, outra coisa que aconteceu na série, que é essa dificuldade do acesso das classes mais baixas a um esporte considerado de elite, também rolou no Brasil, né? Inclusive na criação do Corinthians, que tem uma origem operária ali. Pra quem não sabe, o Coringão foi criado por operários ali do Bom Retiro, em 1910, inspirado inclusive no Corinthians FC de Londres. E aí o primo pobre paulista também passou seus perrengues aí para ser aceito na nata futebolística de São Paulo. Inclusive tem documentos da época que dizem que a imprensa e a elite paulistana consideravam o Corinthians não educado o suficiente para entrar na patota ali do futebol paulista da época. Que fase do Coringão, hein? Mas, Léo, voltando à série, vale a pena sim você assistir, apesar das ressalvas que a gente fez aqui, The English Game, principalmente pra quem curte uma série de época, com essa fotografia mais classuda das antigas, essa coisa mais elegante, tipo Peaky Blinders. Por outro lado, quem foi assistir The English Game só pela parte futebolística mesmo, sabe que não existem tantas opções assim de conteúdos de futebol, muito pelos motivos que o Léo explicou, da dificuldade técnica de se filmar o jogo com qualidade, e também porque não tem nada acontecendo no futebol do presente, né? Ou seja, é o que tem pra hoje e a gente não tá muito em condições de escolher, certo, Léo Sul? E é isso aí, F4Lers. Essa daqui foi a nossa análise sobre a série, nossos 20 centavos de opinião. E eu quero que você comente aqui se você já assistiu ou se chama a atenção produtos de futebol no streaming, como Netflix, como na Amazon, outras plataformas de série. Então comente aqui e nos nossos directs, eu quero saber o que você achou desse vídeo, beleza? Até a próxima semana, tamo junto!